Fala aí, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero estar confessando, tá? O pecado da cobiça, tá? Da imoralidade sexual, da pornografia, tá? Por que eu estou trazendo isso a público, tá? É algo que eu já confessei para muitas pessoas, tá? Mas eu realmente quis trazer aqui a público. Só que é o seguinte, o que a palavra fala? Para a gente confessar os nossos pecados uns aos outros e seremos sarados. Então, se você tem que pedir uma direção de Deus, você não vai chegar para o seu grupo, né, sei lá, da igreja, seu grupo de trabalho, sei lá, né, seu grupo de bairro, vai sair confessando tudo, porque isso, né, isso pode causar até mesmo uma armadilha. Aí tu confessa ali, de repente, né, vem alguma pessoa, né, se aproveita daquela situação e tenta te tentar, né? É possível. Então, se você tem que ter uma direção de Deus, né? Por exemplo, tem um pastor, esqueci o nome dele, sei lá o que, Massal, é um pastor, não sei se ele é japonês, coreano, chinês, né? Ele confessou, né, na igreja que ele pastoreia, ele confessou, né, a questão da pornografia. Existem outras pessoas aí que confessaram e tem aqueles que não confessam, que são expostos, mas chama advogado, apela para advogado, né? Como se Davi, quando foi exposto, chamou advogado. Não, Davi foi se humilhar perante Deus, né? Foi buscar o perdão, né? Então, assim, eu quero estar confessando, gente, porque a gente precisa, né, confessar, tá? E outra coisa, aquele que também não confessa seus pecados também não prosperará, tá? Não tô falando isso, então quer dizer que eu não estou prosperando, porque primeiro que são pecados que eu já confessei a muitas pessoas, tá? E a minha situação, tá? Óbvio que eu não vou negar, tá? A pessoa que realmente está prosperando, não necessariamente ela tem que ser rica, tá? Mas o fato é que a pessoa que prospera realmente tem a ver com a riqueza, sim, tá? Apesar que tem muito rico que, né, não tem uma prosperidade. O dinheiro que ele gasta, ele vai gastar, né, para imoralidade, ele vai gastar, né, para alguém, sei lá, roubar as coisas dele, ficar com as coisas dele no fim da vida. A palavra fala isso, então não necessariamente ser rico, ser próspero. Porém, você vê Jó era próspero e era rico, né? E tem pessoas que ganham pouco, mas elas, onde bota a mão, por exemplo, né, a pessoa tem o seu trabalho, né, de, sei lá, ela consegue fazer o seu serviço muito bem, as pessoas gostam, aprovam, ninguém reclama, né, uma pessoa que está sempre sendo convidada para fazer o mesmo serviço, né, sei lá, ela está prosperando, mesmo que não esteja ganhando muito, mesmo que ela não seja rica, tá? Mas assim, tá, eu acho que é uma prática boa a gente, né, estimular uns aos outros, tá, confessando, tá, ou não com todo mundo, mas se você tem essa dificuldade de confessar, primeiro você vai confessar para Deus, né, que você já faz, né, e depois você tem que confessar para, né, alguma pessoa ali, né, cristã, obviamente, né. Se você é um homem, né, o ideal é que você vai confessar para algum cristão que é um homem, né, para justamente evitar uma situação, né, de você confessa para uma mulher que está passando por sei lá o que, daqui a pouco ela sai da sua vida, tu não sabe se ela está passando por uma tentação também, daqui a pouco vem na cabeça dela, então vamos se unir, vamos fazer M junto. Já pensou? Também não é assim, né? Então, assim, a gente sabe que todo pecado é pecado, porém todo pecado tem uma diferença. Tem os que todos são graves, tá? Só que tem aqueles que são mais extremos, abomináveis, tá? Por exemplo, adultério, algo abominável, tá? E na pornografia, por mais que você não tá adulterando, por mais que você não queira se envolver com a mulher do próximo, você tá cobiçando mulheres ali que ou você sabendo é casado ou até não sabendo, tá? Então você tá cometendo sim um tipo de adultério, não fisicamente, né? Não é uma coisa que você vai falar, escorreguei e cai adultério, não. É uma coisa muito bem arquitetada, muito bem planejada, tem que ter uma consciência, uma audácia muito grande para a pessoa chegar e fazer, não é assim, tá? Mas a pornografia é uma forma de adultério também, tá? Então, assim, a gente sabe que existe diferença. Por exemplo, tem pecado, não tem perdão. Escarnecer de Deus não tem perdão, né? Pecado que Deus, né, odeia, idolatria, né? Então, assim, né, mas a pornografia ela é algo grave, porque ela te afasta de Deus, tá? Isso também não faz bem para a sua mente no dia a dia. Você deixa você improdutivo, tá? Então, assim, ela tem vários fatores. O salário do pecado é a morte. Mesmo que você não morreu agora, apesar que é um risco. Imagina, você tá ali no momento, de repente tu morre. E aí? Você vai para onde? Vai pro descanso ou vai guardar o juízo? E aí?
né? Então, assim, algo que é possível. Existe história de pessoas que morreram, né, num ato, né, de, sei lá, de fornicação, adultério, sei lá. E por que não no ato da pornografia, né? Quem sou eu para dizer que não tem essa história desse tipo, né? Então, assim, pecado é pecado, né? Por exemplo, né, um adultério, a gente consegue ver claramente, né, que é, por exemplo, né, é um leão, né? O leão despedaça, a pessoa mata, destrói. Agora, a pornografia, a gente não vê esse perigo tão grande. É como se fosse um leão filhote. Só que esse leão filhote, ele vai crescendo. Então a palavra fala aqui que um abismo chama outro abismo. Então, assim, né, eu deixo bem claro que existe uma diferença, tá? Existe uma grande diferença, tá? De você ver pornografia. Óbvio, depende do tipo que você vê também, né? Porque dependendo do que você vê, graças a Deus eu não vejo, tá? Mas a pessoa se torna, né, uma coisa abominável, né, um criminoso, tá? Então, assim, né, eu sei que tem pessoas que elas acabaram, né, entrando para outras categorias, né? Eu, graças a Deus, né, eu tenho esse freio moral, tenho esse temor a Deus. Então, eu realmente, quando eu consumo, né, quando eu consumia, melhor dizendo, né, eu ficava realmente só na categoria mesmo de heterossexualidade, tá? Nada de homossexualidade ou pedofilia ou alguma coisa de violência, alguma coisa, sei lá, coisas extremas, nojentas, sei lá, entendeu? Apesar que em si a própria pornografia é nojento, né? Mas tem pessoas que você vê aí em comentários, pessoas falando, né? Relato, ó, até o que eu não queria ver, eu comecei a ver, até o que eu não queria fazer, eu comecei a fazer, tá? Então, assim, é algo que é possível, dependendo do freio moral da pessoa, até porque um abismo vai chamando outro abismo, né? Então ela é um perigo, mesmo que você fique só na categoria, né? Ah, eu sou hétero, eu só vejo vídeo heterossexual. Já é algo muito mal que faz pra sua vida, entendeu? Ainda mais se você for casado, cara, é algo muito ruim, né? Você casado, a palavra fala, por que, né, cobiçar os seios de outra mulher? Por que apalpar os seios de outra mulher se não a sua? Você tem que apalpar o seio da sua mulher, não da mulher dos outros, né? Ou de outra mulher solteira, sei lá, entendeu? E para quem é solteiro também é ruim, né, cara? Porque isso te afasta de Deus. E se um dia você for casar, você não tiver purificado da pornografia, né, isso pode, né, acabar, mesmo você casado, né, começar a ver, apesar de ter gente, né, que casa e não vê mais, né, mas muitas vezes, né, não sei qual é a porcentagem, mas tem pessoas que mesmo casadas continuam vendo. Então, o fato é que te afasta de Deus, tá? E só que não envolve só a pornografia, isso começa pela cobiça. Aquele que olhar para a mulher e cobiçar já cometeu adultério. Então, se você está na rua, você está na igreja, você está no shopping, de repente tem uma mulher que chama atenção, ela não se veste direito, né? Roupa muito colada, sem querer, uma hora você vai olhar e você vai acabar, né, cometendo o ato, né, de estar cobiçando, né? Então, assim, aquela cobiça sadia diante do mundo, que o que é bonito para ser olhado. Não estou falando de assédio. Assédio é outra coisa. É uma coisa de onda, uma coisa demoníaca, tá? Uma coisa de louco, né? Mas assim, qualquer pessoa comum, né, se viu, vai achar bonito, né? Vai achar atraente, né? Entendeu? Nada além disso, tá? Mas vai ficar na mente, a pessoa cobiçou. E aquilo traz o impulso sexual, potencializa ela para mais tarde ela consumir a pornografia, tá? Então, assim, o grande problema a gente vê que começa pela cobiça. Mas assim, a gente sabe que muitas pessoas elas acabam consumindo pornografia por causa da necessidade sexual, tá? Ou tá num tédio muito grande, ou realmente tem a vontade mesmo, é solteiro, ou talvez esteja casado, mas a esposa, né, não esteja comparecendo, né? Ou o esposo, né, esteja com algum problema ali, né? Falta de diálogo, né? Não estão se entendendo, né? Não estão realmente conseguindo, né, dar prazer ao outro, né? Sei lá. Então, assim, vários motivos podem levar a pessoa a ver pornografia, né? Então, assim, a gente sabe só que aquilo, Jesus mesmo na fome, ele não transformou pedra em pão. Então, mesmo a gente com a necessidade natural, por mais que a gente esteja com a necessidade, a gente não pode transformar pedra em pão. Então vou ver a pornografia aqui, pronto. É um jeitinho de eu estar transformando pedra em pão. A gente está errando, entendeu? Então, assim, a gente sabe todas as dificuldades que o mundo hoje tem. O mundo hoje é extremamente pornográfico, extremamente, né? Então, assim, a gente sabe, tá cada vez mais difícil, né? As músicas de hoje, filmes, séries, tudo, até porque grande parte do entretenimento, né, ele escraviza o ser humano, tá?
Então eu quase não vejo filme, eu quase não vejo, né, programa de TV. Se eu vejo, né, algum documentário, algum jornalismo, mas eu não fico, vou assistir o jornal tal, hoje eu tenho que ver o jornal tal, não é, eu evito muito, tá? Porque eu sei que, né, é algo que, sabe, até mesmo o próprio YouTube, você passar o dia todo só vendo notícia também, isso não vai te ajudar, tá? Fica só consumindo notícia, com aquela expectativa, né? Então, assim, gente, essa é a grande realidade, tá? Essa questão, resumindo, é isso: a cobiça, a pornografia, ela nada mais é do que a imoralidade sexual, tá? Você está cometendo um ato sexual imoral, você está casado, você está com a sua esposa, né? É a mulher que você foi lá, né, diante de Deus, né, fez um compromisso, né, teve lá, né, uma oração, teve pelo menos, né, 2 testemunhas, né? Então, assim, cara, se você não está nessa condição, né, você está pecando, entendeu? Então eu reconheço que eu andei pecando muito, tá? Tem vezes que eu pequei mais? Sim, tem vezes que eu estava muito mais afundado na pornografia. Mas o negócio não é ficar em altos e baixos, o negócio é você crescer de glória em glória, né? Então, sim, eu tô confessando aqui, tá? Eu não tô liberto da pornografia, eu creio que eu tô liberto, que um dia eu vou estar liberto, tá? Mas, né, e se eu acessar depois, cara, o que eu tenho que fazer é continuar crendo, não me entregar, tá? Agora, se você se entregar, se conformar, não tem jeito mesmo, né? Eu vou fazer isso aqui mesmo, Deus vai me perdoar mesmo, e não vou fazer nem esforço para mudar, aí você não tem como ser mudado, porque você não está persistindo, você se entregou ao pecado, né? E a graça de Deus, ela não é usada para, né, para a libertinagem. A graça de Deus é usada para quem quer se arrepender. Então você tem que continuar lutando, crendo que é possível, e a graça vai estar sempre te levantando se você está nessa sinceridade, reconhecendo o seu erro. E a graça também te capacita para você não cometer o pecado novamente, tá? Então o pastor Luciano Sobral fala sobre isso, né? Então, assim, são 2 situações diferentes, tá? Uma coisa é você tá lutando contra o pecado, tá tendo dificuldade, mas sabe que é errado e continua persistindo nessa luta. Outra coisa é você se entregar, né? E uma vez salvo para sempre, né? Eu sou salvo pela graça, então, tipo assim, não tem nada a ver, né? Ou pegar um texto isolado, uma coisa ridícula, que tem algumas pessoas que já, tudo posso, eu já vi gente argumentando isso, eu já vi, tudo posso naquele que fortalece. Eu sei que tem pessoas que até por ignorância pode até ter esse entendimento, mas na verdade é uma coisa tão simples que ele não está falando tudo posso naquele que fortalece. Então eu posso, né, ela posso roubar um banco porque Deus fortalece, né? Então, assim, gente, é isso que eu quero confessar dessa questão do pecado, tá? Óbvio que o pecado não é só pornografia, cobiça, imoralidade. O pecado é inveja, o pecado é preguiça, o pecado é raiva, inimizade, contenda. São várias coisas que o pecado é pecado. E até porque tem que saber discernir o que é contenda do que você combater a mentira. Se você combate a mentira, você está pelejando contra a mentira, você está contendendo contra a mentira, tá? Tem que saber separar. Você tem que atacar a mentira, atacar a heresia, não atacar os irmãos, tá? Não ter ódio dos irmãos, não ter ódio das pessoas, mas saber discernir, tá? Então, sim, odiar a iniquidade, mas não odiar as pessoas, né? É o que Jesus fazia, o que a gente tem que fazer. Então, assim, eu não quero estender muito, tá? É isso que eu quero estar confessando para vocês, essa questão da pornografia, desse vício, tá? Então, assim, cara, teve vezes, sabe, que eu cheguei, tipo assim, a consumir algum tipo de vídeo, de conteúdo que nem eu queria ver, não conteúdo, né, homossexual, lésbico, algo desse tipo, né, mas era até um conteúdo heterossexual, porém, né, por causa da thumb, por causa, né, da mulher que estava chamando a atenção realmente, né, vezes eu acabei, né, vendo e não queria ver porque, né, era, sabe, por exemplo, várias pessoas junto ao mesmo tempo, cara, coisa horrível, né, ou então às vezes ele, né, uma pessoa libera a esposa para estar com outro, essas paradas, sabe, uma coisa muito feia isso, sabe, não é que você ache legal isso, entendeu, mas por causa, né, da imagem, da thumb mesmo, né, a mulher chamou muita atenção, você vê ali já está na carne mesmo e acaba, né, cedendo, mesmo achando errado. Então, assim, isso é um exemplo de que um abismo chama todo abismo. É óbvio que, né, eu não consumo conteúdo, né, homossexual ou coisas, né, criminosas, hediondas, né,
coisa de pedofilia, essa coisa horrível, né? Isso aí, graças a Deus, eu nunca, tá? Mas infelizmente tem pessoas que chegaram até esse nível, né? Mesmo a pessoa não fazendo, mas chegaram até consumir, né? Infelizmente, né, tem pessoas, tá? Graças a Deus na minha situação, tá? Mas então você vê que mesmo que você fique só no conteúdo ali mais leve, cara, você está cometendo um pecado grave. E a tendência é que daqui a alguns anos, ou menos, né, depende de pessoa a pessoa, você venha até consumir outros tipos de conteúdo que você nem queria consumir. Tá? Essa é uma tendência. Não há limite para a carne. O ser humano é mau. É óbvio que a gente tem freio moral. Eu sou cristão, eu tenho freio moral. O diabo não vai me obrigar, não vai me tentar, né, a cometer algo que eu não queira. É possível, sim, que ele tente cometer algo que você não quer. É possível, mas o padrão de agir dele, né, o padrão que Deus permite, é você ser tentado pelo aquilo que você já cobiça. Tanto é que Deus fala, você não vai ser tentado mais do que eu possa suportar. Tá? Antes te dará o livramento, né? Então, assim, é uma coisa que o pastor Luciano Subirá fala, né? Então, assim, gente, muitas vezes a gente é tentado cobiçar naquilo que a gente realmente deseja. Se eu sou hétero, né, eu desejo mulher. Então, se tem uma mulher bonita ali, atraente na pornografia, eu vou querer ver. Ele não vai chegar para mim, pô, né? Pesquisa aí um monte de cavalo, um monte de boi, tá entendendo? Apesar que tem gente que consome esse tipo de coisa, né? Zoofilia, né? Então, assim, eu vou encerrar o áudio, tá, gente? Essa é uma explicação, tá? Tô confessando aqui, né, o pecado da pornografia, né, heterossexual, tá deixando bem claro, tá? Não cometi, tá? Assim, já cheguei a ver, né, sem querer, mas faz muito tempo, né, questão de pornografia gay, às vezes sem querer você vê uma thumb ali, né, mas não vejo, tá? Até porque eu até consigo, pela própria thumb mesmo, cara, como eu já sei como é o corpo feminino, né, eu já sei, parece que já tem um detector, cara, eu sei que tem uma coisa errada. Então, assim, mas mesmo assim, cara, você tá pecando, tá? Você tá vendo um vídeo heterossexual, mas você tá pecando, entendeu? Então, tipo assim, né, tipo assim, mano, eu tô perdoado porque eu tô vendo pornô heterossexual. Não é isso, entendeu? Né, até porque a pessoa que tá cometendo a fornicação, ela também é pecado. Aliás, vamos por a questão, o adultério, né? Ele é um pecado muito... Você não vê nos 10 mandamentos citando, né? Não se deitarás, né? Homem com homem, mulher com mulher. Você não vê citando. Mas você vê citando, não cobiçarás a mulher do próximo. Então, será que diante de Deus o adultério ele é mais grave do que a homossexualidade? Será? Não sei. Se está no 10 mandamentos, dá-se a entender que sim. Dá-se a entender. Sendo mais grave, eu não falo que ambos são abomináveis, tá? Ambos são abomináveis, porque se está no 10 mandamentos, Deus abomina. Se está, uns que não estão, já está como abominável, então os que está também, então ambos são, né? Então, mas por que eu estou deixando claro isso? Porque tem pessoas que elas acabam, né, indo por um caminho, pesquisando até categorias, né, que elas não queriam pesquisar, tá? Então, assim, isso é uma realidade, né? Eu me sinto assim, abençoado por não ir por esses caminhos, tá? Por não realmente, tipo assim, puxa, né? Olha o que eu tô fazendo. E óbvio, de eu estar consumindo uma pornografia heterossexual, eu sei que é algo absurdo. Eu sei que é algo que... Eu sei, cara, o que eu tô fazendo, tá entendendo? Mas existe um abismo, né, de diferença. Só que a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Graças a Deus, não cheguei a outros abismos, tá? Só que você tem que parar, porque se você vou ver isso aqui o mais leve, aí tá. Daqui a pouco você tá vendo, né, consumindo mais, daqui a pouco você pode estar transitando para outro abismo sem saber, tá? Isso é a realidade. Então, por isso que a pornografia ela tem que ser abandonada. Eu vou ver uma vez por semana, uma vez por mês. Cara, tu fica uma semana sem, mano, tu vai bater a vontade naturalmente, a vontade sexual, coisa de hormônio, isso varia de pessoa para pessoa. Vai bater, mano. Às vezes não vai ser nem o diabo, vai ser sua carne mesmo. E você vai ter que ver aquela vontade muito prazerosa mesmo. Aquela vontade, pô, tô uma semana sem, vai vir, entendeu? Vai vir, cara. Se ficar um mês então, pô, tá doido. Tá doido não, mas tem que ficar um mês. Tá entendendo, gente? Então assim, eu sei que é difícil, entendeu? Mas eu tô confessando aqui. E a gente tendo essa consciência, a gente se esforça para abandonar, tá?
Então é isso, gente. Vou encerrar o áudio, tá, gente? Deus, a graça de Deus é para nos levantar, tá? Confessa os pecados, mas não se entregue. Continue lutando para abandonar. Busque a Deus, se santifique. Se a gente andar no Espírito, a gente não cumpre a carne. Amém?